Fala, meus amigos curiosos em busca de conhecimento, tudo bem com vocês? Hoje o tema aqui do Insights Espirituais é: será que alguém vem me buscar no momento da minha morte? Vamos falar a respeito. Vamos direto ao ponto então, gente. Só para retificar ou complementar um pouco do que eu coloquei no título, o vem me buscar no sentido de o que acontece no momento que eu morrer? Eu fico sozinho, largado em algum lugar e tenho que achar o caminho, seguir a tal da luz? Ou alguém vem me buscar para tentar me orientar, para me ajudar no caminho? Ou cada um por si se virem? Como é que funciona esse negócio? No final das contas, gente, acho que uma premissa base assim, que a gente tem que entender é a gente nunca tá desamparado, né? A gente sempre tem o auxílio das forças do bem, das forças superiores, das inteligências superiores, dos espíritos, chame como quiser. E veja que muitas vezes a gente, olhando pelo nosso ponto de vista aqui, né? Pelo nosso ponto de vista que eu digo de pessoa, de seres normais encarnados, muitas vezes a gente nem merece isso, porque a gente apronta tanto muitas vezes na vida que às vezes a gente mesmo para pra refletir e fala: nossa, mas será que eu realmente mereço que alguém me ajude, que alguém me guie, né? Os famosos guias espirituais, mentores, anjos da guarda, enfim. Mas como eu já disse em outro vídeo, sim, nós temos guias, temos mentores, temos anjos, chame como quiser. Nós temos seres, inteligências superiores que sempre estão, no mínimo, tentando ajudar a gente a seguir o nosso caminho. Infelizmente, muitas vezes, se não a maioria, a gente ignora e desvia do caminho, né? Mas sempre tem alguém ajudando, inclusive no momento da morte ou no momento do desencarne, chame como quiser. Quem que vem, afinal de contas, né? Quem que aparece aqui para me dar a mão, para me guiar, para me ajudar? Como é que funciona isso? Isso vai depender muito do nosso nível de lucidez, do nosso nível de discernimento, do nosso nível de conhecimento relacionado diretamente digamos assim, ao nosso desenvolvimento durante a vida corporal, né? Hoje, se a gente olhar no mundo como um todo, infelizmente o percentual de pessoas que tentam entender um pouco mais o lado espiritual, e eu não tô falando de religião, tá, gente? Não tô falando eu mesmo, como eu já disse em outros vídeos, eu não me apego a religião nenhuma, não sigo religião nenhuma. Eu estudo um pouco sobre tudo, claro que no final das contas, a maioria das coisas que eu falo tem mais relação com o espiritismo, mas nem ao espiritismo eu me prendo. Eu tento manter realmente a mente aberta e estudar um pouquinho sobre tudo. Então eu não estou falando sobre a gente se prender ou entrar numa religião. Eu estou falando sobre a gente de fato estudar, né? Infelizmente, grande parte da população tem até medo de falar sobre o tema, né? Eu comentando com um amigo meu esses dias alguma coisa relacionada e ele falou assim: pô, vira essa boca pra lá, cara, nem é bom ficar falando desse negócio de morte, não. As pessoas têm medo. Como eu vivo dizendo, né? A única coisa certa na vida é a morte. E ainda assim a gente tem medo de falar, né? E muitas vezes pessoas são pegas, né? A gente pode morrer de diversas formas, né? Inclusive atravessando a rua, tropeçar, cair e morrer. Então muitas vezes a pessoa simplesmente não está preparada, né? Diferente de uma doença às vezes que ela pega e fica lá anos, né, anos ou às vezes pelo menos um bom tempo ali, meio que queira ou não já se preparando psicologicamente para isso, muitas vezes acontece da pessoa simplesmente dar um papum e foi para outro lado. E se ela não tiver um mínimo conhecimento, um mínimo discernimento do que está acontecendo ou do que vai acontecer depois dessa morte, depois desse desencarne, ela tende a ficar assim, um espírito perturbado, um espírito perdido, uma pessoa, enfim, né, com algum problema para seguir o caminho dela depois do desencarne. E é principalmente nessa situação que os mentores, os guias, os amigos espirituais ajudam bastante a guiar esse espírito, essa pessoa desencarnada, para o caminho que ela tem que seguir. Veja que, antes de eu entrar no próximo detalhe aqui, a pessoa ela pode não querer seguir o caminho, assim como muitas vezes a gente não aceita as nossas intuições ou os recados espirituais que a gente recebe dos nossos anjos da guarda, dos nossos guias, enfim, porque a gente tem um livre-arbítrio. Mesma coisa vale depois da morte. Eu posso simplesmente não querer seguir, e é aí que vira o famoso obsessor, o fantasma, né? Enfim, que ficam vagando por aí. Mas vamos lá, gente. Morri. E aí? Quem que vem me buscar? Como eu disse, isso pode variar muito, né? Por exemplo,
para uma pessoa que era muito apegada a uma religião específica, e ela tem inclusive muito medo da morte, na verdade acho que a maioria das pessoas, né, a maioria de nós temos esse medo, muitas vezes os amigos espirituais utilizam de algumas... Artimanha não é uma boa palavra, mas de alguns truques para tentar acalmar mais essa pessoa. Então, por exemplo, tá? Se tem alguma pessoa que era muito devota, sei lá, Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, e o pessoal do outro lado, né, do mundo espiritual, percebe que a única forma de acalmar essa pessoa é se a própria Nossa Senhora Aparecida, entre aspas, claro, né, gente, aparecesse na frente, aparecesse para ela, para guiar ela, então muitas vezes, sim, eles se fantasiam, né, nesse sentido, para aparecer para a pessoa, acalmar ela e guiar ela para o caminho dela. Como da mesma forma, acontece em muitos casos que familiares venham buscar, então, eu sou muito apegado, ou era muito apegado com meu avô, sei lá, né? Então, quando eu desencarnar, tem uma probabilidade, sim, do meu avô vir me buscar, que também depende de variáveis, claro. Por exemplo, será que o meu avô já não reencarnou? É difícil ter reencarnação tão rápida, tá? Mas, sei lá, vamos dizer que por algum motivo ele já reencarnou, então ele não tá mais lá. Ou o meu avô tá do outro lado, só que ele também não tá preparado. Por N motivos, ele ainda não tá preparado para esse nível de ajuda, vamos chamar assim. Então, nessa situação também pode acontecer, de novo, dependendo de diversas variáveis, dependendo de quem está desse lado e de quem está do outro lado, que também o mundo espiritual, alguém do mundo espiritual se fantasie do meu avô para também me acalmar. Sempre o intuito, gente, é exatamente guiar a pessoa que está passando por essa, queira ou não queira, uma turbulência. Toda mudança pra gente é uma turbulência. Então, queira ou não, é uma forma de você acalmar a pessoa e guiar ela pelo caminho correto, né? Ou melhor, de novo reforçando, tentar guiar, porque no final das contas depende da gente e do nosso livre-arbítrio. O que mais que eu anotei aqui que eu queria falar com vocês? Basicamente, acho que era isso, gente. Acho que não tem muito mais do que isso, não. Acho que só uma pergunta interessante, né, que fica aqui poxa, mas se sempre vem alguém me guiar, por mais que eu tenha um livre-arbítrio, não tem como eles me darem né, forçar a barra, continuar, né, insistindo para me levar para outro lado? Volto a dizer e reforçar, o livre-arbítrio é a premissa básica. Com raríssimas exceções, o livre-arbítrio nunca é quebrado. Sempre tá só com a gente, tanto a questão da evolução, né, como não pode descer um Espírito Santo aqui e me forçar a aprender, me forçar a estudar, como da mesma forma não pode me forçar a ir para lugar nenhum. Então, assim como durante a vida, logo depois da morte / desencarne, a gente continua com o livre-arbítrio e se a gente tiver o discernimento correto, né, tiver estudado, digamos assim, o bastante e tiver a visão correta do que é de fato passar para outro lado, a gente vai seguir nosso caminho e tudo vai dar certo. Se não, infelizmente, a gente tende a ser só mais um espírito vagando por aí, fantasma e por aí vai. É isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida coloca aí nos comentários que assim que possível eu responderei. E se possível, dá um likezinho aí se você gostou do vídeo, porque ajuda bastante aqui na divulgação do canal. Valeu, gente, abraço, até a próxima. Goodbye.